prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. Nosso programa Voz da Tradição de hoje traz um assunto de muito fundamento, hoje e para amanhã também. Nós vamos falar dos idosos no programa de hoje. Segundo uma fonte de pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é sobre isso que nós vamos falar. Porque o programa Voz da Tradição tem o patrocínio da Tecnissan. Tecnissan é a solução em meio ambiente. E temos o patrocínio da Erva Mate Barão, ervas e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. Mas essa fonte de pesquisa do IBGE nos apresentou uma população chamada de terceira idade. Hoje é dia 1º de outubro, o programa vai ao ar na próxima semana, mas é o Dia Internacional do Idoso e da Terceira Idade. E o IBGE nos apresenta, no universo de 25 milhões de idosos, no universo de 202 milhões de brasileiros. Esta é a pesquisa. Tem 25 milhões de idosos e 202 milhões de brasileiros. Ao chegarmos no ano de 2030, o contingente de idosos será maior que o de criança até 14 anos de idade, em 2030, então daqui a 16 anos. Em 2055, a proporção de idosos será maior que de crianças e jovens com 29 anos de idade. Em 2060, o número de idosos vai multiplicar no nosso país. Isso se deve à queda da taxa de natalidade. Essa expansão total de idosos leva o país a buscar políticas de inclusão e proteção social. E para falar sobre esse assunto, nós vamos iniciar o nosso programa recebendo aqui Giovanni Tubino, coordenador de Tradição e Folclore da Secretaria de Cultura do município de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Giovanni, ao Dia Internacional do Idoso, sendo tu um jovem. De 42 anos. De 42 anos, que faz parte dessa elite que em 2030 já vai estar se preparando para isso. Como é que a nossa prefeitura está em relação a isso? A prefeitura tem consciência dessa pesquisa, desse grande número de idosos que teremos a partir de 2030? Bom, um prazer estar aqui de novo, prazer estar contigo, Elomir, na TV Tradição. E a coincidência vem sempre para o bem quando a gente faz o bem. Estamos falando sobre os idosos, estamos falando sobre a tradição, sobre o que o nosso estado e a nossa cidade fará, como tu mesmo lestes aí, com a população idosa da cidade, do estado e do Brasil, né? Nós tínhamos programado esse programa com redundância e tudo antes do dia 1º de outubro. Dia 8 de setembro. Exatamente. Foi quando eu tentei agendar com Giovanni Tubino para fazermos essa conversa. Porque o nosso programa é um programa de entretenimento, de conversa e de fazer com que o nosso telespectador saiba da importância que o município dá a essa leva de idosos que vamos ter daqui a 16 anos. Não conseguimos fazê-lo, estamos hoje, dia 1º de outubro, fazendo esse programa e a coincidência é que hoje é o Dia do Idoso. Internacional do Idoso. Nacional e internacional. Nacional e internacional. Exatamente. Bom, no dia de hoje, pela manhã, o prefeito Fortunati e mais alguns secretários comemoraram o Dia do Idoso junto com o Conselho Municipal do Idoso. Sim, Porto Alegre... A prefeitura tem o Conselho... Exatamente, Porto Alegre tem um Conselho Municipal atuante do Idoso. E hoje foi o dia de comemoração. Eles se reuniram na sede do Conselho para marcar o dia, efetivamente, do idoso com comemoração e com promessas de muitas atividades. Nós temos o mês do idoso, agora no mês de outubro. Já tivemos algumas comemorações no mês de setembro e a programação é extensa
do mês do idoso. E exatamente vem ao encontro disso que tu dissestes. Nós teremos em muito breve tempo, mais idosos que jovens. Sem dúvida. Porque eu lembro da minha infância e no interior, onde eu vivia, em Quaraí, as famílias eram extensas. 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos, 6 filhos. Hoje é um quando tem. Exatamente. O meu pai já são 3 filhos. Eu tenho um filho só. E essa é a média de hoje em dia. 1, 2 no máximo. Então, exatamente a preocupação vem que nós teremos muitos idosos daqui para frente e o que fazer? O que fazer, exatamente. Como preparar calçadas, exatamente, porque a preocupação avenidas, é grande. Entrada de prédios, como estar preparado para isso? Táxis, saúde, atividade, previdência, muitas são as preocupações de quem vai ficando com mais idade. Bom, o Conselho Municipal do Idoso foi formado lá em 2000. Isso foi a criação da Prefeitura? Foi uma criação no município de Porto Alegre e ele vem através de uma lei e foi formado efetivamente em 2000 e tem muitas atividades o Conselho Municipal. Inclusive, daqui para frente, o que está pensando o Conselho Municipal, o que a Prefeitura quer que seja feito para o município de Porto Alegre? O plano do idoso. Exatamente. E esse conselho tem força em decisão ou só apenas sugestão? Não, ele tem força participativa. Ele quer fazer o plano municipal do idoso, fazer com que o idoso seja atuante no município, atuante nas coisas que dizem respeito à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, porque efetivamente nós temos muita atividade que pode ser feita com o idoso, a partir do idoso com os jovens e o idoso com o idoso. Com o idoso. Nós temos muitas atividades e isso é o que é importante. A preocupação do poder público com essa, não somente com essa pesquisa, mas sim com a vida dessas pessoas que estão envelhecendo e vão precisando de coisas mais apuradas. Assistência social, principalmente. Assistência social. Médica, hospitalar. Exatamente. E uma das coisas que deixa essa população mais feliz e com mais saúde é esporte, é cultura, é lazer. E é exatamente isso que busca o Conselho Municipal do Idoso. Exatamente esse é o pleito dessa comunidade. Porque como é que vão viver daqui para frente? Essa é a pergunta. Todos nós chegaremos à terceira idade. E todos nós vamos querer que na nossa terceira idade tenhamos boas escolas para os nossos netos, para que eles possam ter uma educação... Atingir essa exatamente, possa atingir essa terceira idade, que tenhamos bons teatros, que tenhamos esporte adaptado à terceira idade, que tenhamos cultura para todos. E é isso que a comunidade mais idosa, com mais experiência, quer e também se preocupa com os jovens de hoje, que amanhã serão idosos também. Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque terceira idade, para nós, é 60 anos. 60, 61 é terceira idade. Hoje, nós dizemos assim, perdemos um jovem de 50 anos. E isso é uma realidade. Porque a estimativa de vida, até uns anos atrás, as pessoas faleciam, morriam com 60, 65, 63, 64. Hoje tu encontra cidadãos de 80 anos andando sozinho na rua, lúcido. Exatamente. Uma lucidez muito grande. Por exemplo, o meu avô morreu na década de 80 com 65 anos, morreu, posso dizer, velho. Hoje, meu pai tem 67 anos e é um jovem. E é jovem. Exatamente. Hoje nem a aposentadoria tu consegue mais... Não. Cedo, né? Antes se aposentava com 50 e poucos anos, já tinha gente se aposentando. Hoje não, a expectativa de vida está maior. Inclusive, esse é um dado legal de dizer. Porto Alegre é
a capital que tem a maior expectativa de vida entre as capitais. Porto Alegre é a Porto maior. Alegre. Refazendo toda a verdade de que o Rio Grande do Sul tem uma história de longevidade, uma história de cuidado com a vida das pessoas, e isso se reflete em ser a capital com maior longevidade e expectativa de vida das pessoas. A pesquisa diz do IBGE que isso se deve à queda da taxa de natalidade. Eu concordo. Por exemplo, eu e meu irmão, meu pai, 2 filhos. Eu, 3 filhas. As 3 filhas, eu tenho só 2 netos. E a pergunta é, vai trazer um irmãozinho? Vai trazer uma irmãzinha? Não, nós vamos continuar assim. E com as pessoas que tu fala nessa faixa etária de 30 a 40 anos, este é o pensamento desses jovens dessa idade. De ficarem, no máximo, um filho e quando tem. Antigamente, você pensava no trabalho depois da família feita. Hoje em dia, assim como eu, muitas pessoas pensaram no seu trabalho, na sua estrutura de vida para poder trazer uma nova vida, né? As pessoas se estruturam para depois ter a sua família. Exatamente. Não vou ter um filho mais ou o primeiro filho antes de eu ter condições de tê-lo. E esse é o pensamento de hoje, porque tem uma pesquisa maluca aí que diz que o filho do 0 aos 25 anos custa 2 milhões de reais. Mas e eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Para te dar um bom estudo, boa assistência médica, essa pesquisa esporte. É do 0 anos aos 25, 2 milhões. Até a saída do terceiro grau. É mais ou menos isso. Até a saída do terceiro grau, da faculdade. Da faculdade. 2 milhões de reais. É uma pesquisa maluca que anda por aí e que achamos que seja verdade, né? Não, sem dúvida. Se for pagar uma faculdade particular, no dia de e aí hoje, tu tem que dar assistência, ou um carro, ou uma condução para ir e vir, exatamente. Quando não tem que sair da sua própria cidade para estudar numa outra. Exatamente. Isso é um filho. O que eu fiz. Isso é um filho. Eu viajei 5 anos de Quaraí a Livramento para fazer a minha faculdade. Isso é custo. Mas sem dúvida, é um custo altíssimo. Custo, exatamente. E custou para os meus pais e vai custar para mim quando o meu filho estiver na faculdade. Tu pensa em ter outro filho, não? Eu tu penso. E tua esposa? Eu penso. Mas antes nós temos que estar melhor estruturado. Porque com um filho nós estamos no empate. Mas que tal, que tal? Não, eu tive muita dificuldade para criar as filhas e criei do jeito que, como teu pai te criou e tal, se adaptando. Mas eu noto uma diferença muito grande na maneira em que minhas filhas criam meus netos. Por que isso? Eu estou falando em idade, em faixa etária. Por que isso? É exatamente em cima disso que tu estás falando, essa pesquisa. É uma creche particular, já tem um X custo, depois já vai para uma escola de alto nível, e aí eu te pergunto, isso não teria que ter um envolvimento maior politicamente? Sim. Para que esse custo fosse reduzido? Penso que sim, exatamente naquilo que todo mundo busca, né? O poder público tem que reverter todos aqueles custos e impostos para a população. Isso é o que norteia a vida pública, né? É o retorno daquilo que todos nós, como cidadãos, pagamos e queremos o retorno. A escola, a cultura, o esporte está dentro dessa contrapartida. E eu acho que é por aí que nós temos que começar, e não é uma história nova, é uma história antiga e requentada. Nós temos que exigir do poder público, e hoje eu sou poder público, que isso venha em contribuição com as pessoas. E não tem idade, aí é do jovem ao idoso. Nós temos que proporcionar para todos os cidadãos aquilo que todos os cidadãos querem. É um princípio básico. E é isso que perquire todo o poder público e aquelas pessoas que entram no poder público, né? É fazer com que a vida das pessoas seja melhor. É isso que o poder público sempre busca. Às vezes consegue com mais sucesso, às vezes com menos sucesso. Depende também de um monte de situações que o poder público trata, não só da vida de todos, mas trata
efetivamente das cidades, do estado e do Brasil, né? Tem que ter um fluxo de informações que venham para fazer o melhor para todo mundo. Eu acho que é por aí. Enquanto mateia esse bom chimarrão com erva mate barão, o erva mate barão é o verdadeiro sabor da tradição, nosso patrocinador do programa Voz da Tradição, ao lado da Tecnissan, porque a Tecnissan é a solução em meio ambiente. Todo mundo já sabe disso, em seus eventos só levam os banheiros químicos e os containers da Tecnissan, porque oferecem todas as condições necessárias para um bom evento. Essa pesquisa do IBGE nos diz que é por causa da queda da taxa de natalidade. Tudo bem, mas como é que o Giovanni, de 42 anos, vai chegar aos 80, aos 80 e poucos? Na tua visão, como é que tu vê foi prolongado a idade das pessoas? Não é mais 60, 65, é 80, 85, 90 anos. A que se deve isso, na tua ótica? Olha, eu acho... Por que as pessoas antigamente morriam cedo? Morriam cedo. Meu pai morreu com 63. Eu acho que são várias as questões que entram nesse prolongamento da vida, nessa longevidade que temos hoje. Por exemplo, a medicina é crucial nesse movimento, por exemplo. Hoje temos muito mais remédios e prevenção... Medicina hoje é preventiva. Exatamente, do que antigamente. Primeiro antigamente você morria de gripe. E outra, para pegar um veterano desse de 60 anos e dizer para ele, tu tem que ir ao médico, só se tu amarrasse e levasse. Ou leva um susto, né? Ou leva um susto. Quando leva o susto, aí sim. Aí o médico passa a ser o melhor amigo. Sem dúvida. É mais ou menos por aí. A medicina é o primeiro passo. O segundo passo é que as pessoas estão realmente mais conscientes hoje. Nós temos que viver bem, melhor, para que os nossos descendentes também vivam melhor. Eu acho que é por aí. Nós queremos estar bem para poder proporcionar o bem para aqueles ao nosso redor. Que vem ao nosso segmento. Exatamente, eu acho que é por aí também. E as cidades também estão se preocupando mais com as pessoas. Porque não é o governo federal que pensa nas pessoas, não é o governo estadual que pensa nas pessoas, é o governo municipal que pensa. É o município porque que as pensa. Pessoas não moram na União, elas moram nas cidades. E aí o poder público municipal tem um papel muito mais forte na vida das pessoas do que o Estado ou do que a União. E aí que entra a questão do poder público proporcionar uma vida melhor para os seus cidadãos. E se o Estado e a União ajudam, melhor fica. Então, eu acho que a longevidade se dá por esses fatores. Uma medicina melhor, mais preventiva, as pessoas mais conscientes de que têm que viver melhor, e o poder público efetivamente fazendo o seu trabalho assim como pode, né, vamos dizer assim. E as pessoas estão vivendo melhor. E hoje em dia tem algumas ferramentas que ajudam muito. Por exemplo, o Fundo Municipal aqui em Porto Alegre, e em qualquer cidade do país, eu acredito, tu tem o imposto de renda, né? Eu tenho, muita gente tem que fazer a prestação de contas para o leão, né? Tu pode deduzir uma parte disso aí e disponibilizar para o Fundo Municipal do Idoso, assim como alguns outros fundos que temos por aí. Quem declara imposto de renda pode separar uma parte da sua renda para o Fundo do Idoso. Exatamente, isso pode ser feito perfeitamente e hoje em dia nós temos... E é deduzido da declaração. E é deduzido da declaração do imposto de renda. Então, quer dizer, essa é uma ferramenta que não tínhamos antes e que ajuda o poder público hoje a fazer com que a assistência social e assistência ao idoso seja melhor executada. Isso não teria que ser mais divulgado, Giovanni, para a população, que se contribuir para esse fundo pode deduzir do imposto de renda? Porque isso o pessoal gosta muito de fazer. Ou seja, eu sei para quem estou direcionando o meu dinheiro. E não reclamam. Exatamente. Imposto de renda, o governo usa o meu dinheiro para pagar políticos e tal. Não, o pessoal gosta de direcionar esse tipo de renda para esse tipo de fundos. Exatamente. Eu acho que, eu penso que sim, nós temos que divulgar melhor isso. Por exemplo, aquelas pessoas que são do município,
são funcionárias do município, nós temos lá no nosso sistema, dentro do sistema da prefeitura, o fundo municipal e o da criança e do adolescente e o fundo municipal. Você já tem uma contribuição? Já tem lá no sistema disponível para nós acessarmos e deduzirmos. Fazer a contribuição se nós acharmos necessário e conveniente. Sim. Só que isso tem que ser colocado para toda a população também. Eu penso que sim. Pouca parte da população Exatamente. Tem esse conhecimento. Exatamente. Bom, na página da prefeitura, nós temos essa informação. Hoje em dia, nós estamos vivendo com a internet, convivendo com a internet. Então, na página da Prefeitura Municipal de Porto Alegre tem essas informações, e eu acho que são convenientes essas informações para mostrar que o poder público também lança mão dos fundos municipais para o auxílio e reverter algum serviço à comunidade, tanto idosa quanto criança e adolescente. E as empresas também podem fazer contribuição para esse fundo? Eu acredito que sim. Eu tenho informação de que todos podem fazer essa contribuição. Sim. E lá na página da prefeitura diz como fazer essa doação. Então, como fazer essa doação. Exatamente. Eu recomendo que acessem a página da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para entender melhor como funciona tanto o Conselho Municipal do Idoso quanto o Fundo Municipal do Idoso. E deixe lá a sua contribuição, dá para fazer perfeitamente pela internet, estudar e ver como pode fazer isso. Eu acho que vale a pena, viu? Porque todos nós estamos caminhando para a terceira idade e quando chegarmos lá, queremos que estejamos bem. Que tenha condições para que nós consiga chegar na velhice. Exatamente. Nós, estamos falando de nós, chegar na velhice e ter boas condições de continuar aproveitando a vida. E em Santa Catarina, mais precisamente Arroio do Silva, existe lá um bailinho. Não é o bailinho de tango argentino, é um bailinho que eles chamam. Ou seja, a prefeitura faz quintas e sábados, contrata lá um conjunto, ou não desse que nós colocamos no Harmonia para os nossos eventos, e o pessoal dança. E quando eu passo por lá, isso é durante o ano, no verão mais ainda, eu me paro ao lado, as pessoas levam cadeiras, porque não aguentam dançar muito tempo e tal, mas a quantidade de casais e a idade desses casais é de parar admirado, alguns pilchados de gaúcho, outros sim, não, tal, dançando. É um baile democrático. É um baile democrático, mas a música é gaúcha. Só ouve música aqui do Sul. E aí eu me sento para assistir e fico com muito orgulho de ver aquilo, saber que a prefeitura se preocupa com isso. E aqui no acampamento Farroupilha de Porto Alegre, a gente também vê a participação de muitos idosos visitando o acampamento Farroupilha e fazendo a sua confraternização com os piquetes, com os centros de tradições. E tem alguma outra sociedade que se preocupa, faz algum baile que tem o conhecimento? Bom, falando do acampamento, é bom a gente falar que um dos principais projetos que o acampamento proporciona para a comunidade, para as pessoas, é a ciranda escolar. A ciranda escolar. Que é com os jovens, né? Nós tínhamos que fazer ou achar uma solução de fazermos a integração da ciranda escolar com a terceira idade. Porque como nós vamos transmitir a tradição para essas crianças, a experiência de vida dessas pessoas idosas para as crianças sem que tenhamos uma integração? Nós podemos sim fazer com tradição, com educação, com cultura, isso no acampamento. E todos confraternizando junto. Todos confraternizando junto. No município de Porto Alegre, por exemplo, através da FASC, que é a Fundação de Assistência Social e Cidadania, já existe o trabalho do idoso, com o idoso, e existem muitos bailes, acontecem muitos bailes. Na FASC? Proporcionados pela FASC,
acontecem muitos bailes para a terceira idade. E eu sou suspeito para falar, eu trabalhei na FASC e eu fui a muitos bailes no Farrapos para a terceira idade. O Harmonia tinha os domingos à tarde, esse ano não teve, mas o Harmonia tinha até o ano passado, os domingos à tarde, baile da terceira idade. Isso, nós temos que e fazer... lotava o centro de eventos Casa do Claro Baile. que sim. Lotava. Claro que sim. Nesses encontros que a Fundação proporcionava aos idosos, isso aí juntava 2.000, 3.000 idosos. É uma população incrivelmente grande. Nossa. Parando para pensar, né? E sempre com um conjunto ao vivo. Sim, não, prestigiá-los a nível DJ de... DJ não entra na festa da terceira idade. DJ é coisa de jovem, adolescente, jovem de 14, 15 anos. Exatamente. Como eu disse lá em Rui do Silva, é um conjunto, digamos, comparado aos nossos, é um conjunto que dá para dizer assim, bom, é 20% do nível dos nossos. Sim. Mas músicas bailáveis, música gaúcha, mais em ritmo de bandinha e com bateria eletrônica, mas ali tinha uma gaita, um violão e o pessoal mandando o gogó ao vivo. Essa era os bailinhos. Eu participei de muitos bailes da terceira idade e olha, posso dizer assim, de corpo presente, vamos dizer, foi uma experiência sensacional. Por quê? Porque lá não tem ego, lá não tem ciúmes, lá não tem inveja, lá só tem diversão. E respeito. É impressionante o que aqueles senhores e senhoras demonstram para nós jovens. E olha, a gente sai de lá de alma lavada. Porque se eu chegar na metade da vida daquelas pessoas lá, com toda a vitalidade que eles têm e com toda a diversão que eles se proporcionam, e interagem entre eles mesmos, olha, eu serei um vencedor na vida. E eles formam grupos de amigos que se falam, por exemplo, lá em Arroio do Silva, lá eu fui fazer pesquisa boca a boca, falando com as pessoas tal, e perguntando se aquilo acontecia durante o ano. Responderam eles, não, durante o ano é que é bom, porque durante o ano é só o nosso grupo de amigos. Puxa, mas o grupo de amigos de vocês dá umas 100, 100 e poucas pessoas. Não, dá mais. É que durante o verão, os veranistas vêm para cá e às vezes atrapalham a nossa dança. E eles viajam muito também. Viajam, passeiam muito. Bastante. Fazem... Giovanni, assim, ó, eu quando li essa reportagem dessa pesquisa, eu te juro que eu fiquei preocupado, porque na minha adolescência, um pouco mais, depois da Segunda Guerra Mundial, o que se ouvia falar da Alemanha é que a Alemanha era um país de velhos e que a Alemanha se preparou, a Alemanha se renovou com esses idosos, mas que a Alemanha precisava de jovens. Isso na década de 90, 80, 90, eu via-se isso, onde a Alemanha importava ou tinha emprego para jovens brasileiros que quisessem trabalhar na Alemanha como jardineiros, que eles não tinham, isso na década de 90, 20 e poucos anos atrás. Jardineiros, eles não tinham babá quando nascia uma criança. E quando eu li essa reportagem, meu Deus, será que nós vamos ser uma Alemanha daqui a 15, 16 anos? Qual é a tua ótica em relação a isso? Eu sei que tu sabe também dessa existência de idosos na Alemanha também. Olha, eu, não só na Alemanha, né? O próprio Japão e o Ocidente também vive e convive com muitos idosos, né? E as experiências que nós temos visto de lá é que a transmissão desse conhecimento, ele fica um pouco prejudicado na medida de que tem muito pouco jovem interessado, vamos dizer assim, na construção da sua própria vida ou na construção da sua comunidade. E esse é o problema, porque o jovem de hoje está muito globalizado. Ele já quer ir para a Inglaterra, ele já quer ir para os Estados Unidos, para a Itália, para a Espanha. Não se preocupando com seus pais ou os avós que vão ficar aqui. Exatamente, que são centros formadores do mundo hoje e que aí a sua cidadezinha fica lá prejudicada. Fica para depois. Exatamente. A minha Quaraí, por exemplo, tu pergunta para as pessoas na faixa etária de 14 a
há 30 e poucos anos. O que tu acha de Quaraí? O que tu pensas de Quaraí? Muito boa cidade para o carnaval, muito boa cidade para os feriados e para voltar quando aposentado. Bom, mas tem essa expectativa. O problema é esse intermeio. Quem vai ficar na cidade, na comunidade, nesse meio tempo que as pessoas vão sair para trabalhar? Eu, por exemplo, tive que sair para trabalhar. E tu estás fora E eu estou fora de Quaraí. De Quaraí. Exatamente. E eu te pergunto, vamos falar nós de Porto Alegre. Será que nós, os jovens de 40 anos, da idade de Giovanni Tubino, estão preparando essa capital para daqui a 15, 20 anos? Acredito que sim. Não estou falando em poder público, estou falando dos jovens. Como tu disseste, eu vou estudar na Inglaterra, vou estudar nos Estados Unidos, vou estudar na Europa e quando eu me aposentar, quando eu estiver bem de vida, eu volto. Mas e como é que vai estar a nossa Porto Alegre se tu te ausentou daqui e tu foi buscar lá fora? Eu acredito que sim, há uma preocupação geral, porque hoje em dia a informação é instantânea. Então, todos têm conhecimento de como vive a sua comunidade, de como está a sua cidade, e se preocupam sim, porque todos, embora não digam que sim, mas todos se preocupam em ter uma família, em ter estrutura familiar, em ver seus pais, seus avós, e isso preocupa as pessoas. Nós estamos no meio de um pleito eleitoral que nós temos uma quantidade incrível de pessoas jovens votando sim, sim. E querendo ser votadas. Sim, candidatos jovens. E isso demonstra a preocupação que esses jovens têm em fazer parte da sua comunidade, porque o legislativo e o executivo fazem parte também da comunidade. Porque também são cidadãos. Também são cidadãos e também são partes importantes na vida da sociedade porto-alegrense e do Brasil inteiro. Então, se eles se preocupam em estar no legislativo como vereadores, como deputados, eles se preocupam efetivamente em fazer leis para as suas cidades, para o seu estado. Isso já demonstra que a faixa etária dos deputados e vereadores está mudando. Isso já é uma preocupação. Não é mais aquele veterano que quer fazer uma carreira política. Já começa jovens, eu quero ser político, eu quero mudar e quero fazer. E hoje atualmente, na Câmara Municipal, nós temos vereadores jovens. E isso é uma demonstração da preocupação que eles têm com a sua cidade. Então, cada dia mais nós vemos os jovens se preocupando mais com a vida em sociedade. Isso que é importante. Eu me preocupo. Eu estou fazendo parte do Poder Executivo hoje e eu me preocupo com a cultura e com a sociedade de Porto Alegre, por exemplo. Mas em outras pastas do município, temos vários jovens, nós temos uma Secretaria do Jovem, que faz parte da gama de secretarias que tem o município hoje e que faz atividades para os jovens. Mas também temos uma secretaria que se preocupa com o idoso. E é o nosso objetivo hoje. Por exemplo, o Conselho Municipal de Idoso, eu vou fazer uma colinha, tem alguns objetivos, que é formular... Fique à vontade, por favor. Que é formular e promover políticas públicas. São muitos dados para nós termos decorado. Exatamente. São muitas datas, muitas... E aí, com que se preocupa o Conselho Municipal? Tu chegou a me perguntar isso agora, mais cedo. Se preocupa em formular e promover políticas públicas destinadas a garantir direitos constitucionais a essas pessoas idosas. E é isso que o Conselho quer. Ele quer proporcionar... Garantir os seus direitos. Proporcionar direitos, não só aqueles deveres que todos temos já pela Constituição. Então, nós temos que proporcionar direitos. E isso é uma das preocupações. E com isso, o que pode promover o Conselho? Pode promover estudo, pesquisa, projeto, assembleias, para serem discutidos todos os direitos dos idosos no seu próprio Conselho. Eu acho que isso aí é o objetivo maior do Conselho Municipal, é fazer essa discussão e promover com que esses direitos sejam incluídos na Carta do município. Esse conselho é composto por quantas pessoas? Olha, Tens ideia, assim, aproximadamente? São muitas. São muitas, não é uma direção? Não, são muitos conselheiros. São muitos conselheiros. Eu não sei o número preciso agora, mas são muitos conselheiros e eles trabalham
dioturnamente para fazer com que os direitos dos idosos sejam também proporcionados pelo poder público. Tanto que tem muita preocupação e foi criado através de uma lei, né? Isso que é o principal. Nós temos hoje em Porto Alegre a preocupação efetiva e legal com o idoso. A Lei Complementar 444 de 2000 foi quem formou esse conselho. A partir daí... O ano de 2000. No ano de 2000, isso. E aí serve como estudo, como pesquisa e como orientação aos idosos de como proceder na vida em sociedade e buscar sempre a melhor alternativa de sobreviver nessa sociedade, que é o que nós temos que proporcionar, né? O poder público tem que proporcionar isso. Enquanto o Giovanni toma, saboreia um chimarrão com erva mate barão, o verdadeiro sabor do chimarrão, nós estamos falando sobre os idosos no Brasil, onde o IBGE fez uma pesquisa num total de 202 milhões de brasileiros, onde nós temos 25 milhões de idosos. Isso hoje, em pleno dia nacional e internacional do idoso, que é 1º de outubro. E que em 2030 nós vamos ter mais idosos do que jovens até 14 anos. E que em 2055 nós teremos quase que o dobro de jovens até 29 anos de idade, de 14 até 29, do que teremos maior número de idosos. E aí eu te pergunto, Giovanni, na tua visão, que já deu para ver que tu tem um conhecimento muito bom desse assunto, e o que está faltando para o Porto Alegre, ou para Porto Alegre, seja feito em relação a melhorias de Porto Alegre para esse concelho, ou para esses idosos que estão por vir, um número bem maior daqui a 16 anos. O que Porto Alegre está precisando que seja feito? Eu acredito que maior participação da comunidade idosa, porque já temos o Fundo Municipal do Idoso, já temos o Conselho Municipal do Idoso, nós temos que ter a participação do idoso. Então, a conclamação que se faz é o seguinte: a comunidade participativa, nós temos experiência com isso, nós, que eu digo a sociedade, né, sempre requer e consegue mais coisas para a sua própria comunidade. Porque se nós não tivermos a participação e a solicitação e o empenho disso, nós não teremos a preocupação do poder público em reverter para a comunidade. Para a comunidade porque, idosa. A gente sabe que o poder público hoje não é aqui em Porto Alegre, não é lá em Quaraí, é todo o poder público, tem várias preocupações. E sempre que a comunidade se aproxima do poder público, essa própria comunidade sai beneficiada com as atividades do poder público. Então, nós temos que ter mais participação do idoso para ninguém melhor do que o próprio idoso dizer para o poder público o que necessita. Então, é para isso que o Conselho foi feito também, né? Para ter a participação do idoso e reverter isso em políticas públicas, e reverter em atividades tanto na assistência social, como na cultura, no esporte, no lazer, na saúde, na justiça, inclusive numa coisa que atinge a todos nós, que é o transporte. Porque fundamental. As pessoas, elas andam pela cidade, andam a pé, andam muitos de bicicleta, porque a vitalidade e a longevidade faz com que eles tenham muitas atividades desportivas, e muito também com o seu próprio veículo ou no transporte público. Eu acho que isso que é importante e interessante. Nós temos que fazer com que essa participação das pessoas reverta para as próprias pessoas. Então, a conclamação que se faz é: vá até o Conselho Municipal, dê a sua contribuição para o Conselho Municipal do Idoso, que isso será revertido para o seu próprio benefício. E eu acredito e penso que não há melhor transmissão de experiência, e puxando a brasa para o nosso assado,
da nossa tradição, do nosso viver, do nosso jeito de ser, do que o idoso ter participação efetiva nesse processo. Porque eu sei alguma coisa, e todo dia a gente aprende alguma coisa, porque meu pai me ensinou, porque meu avô me ensinou. Eu tive a experiência de ter as minhas bisavós vivas até a minha adolescência. Então, quer dizer, eu tive uma sorte. Te deixaram um legado Exatamente. de ensinamento maravilhoso. Então eu tive essa sorte. Só que muita gente não tem essa mesma sorte. Não tem. E eu tenho alguma experiência de vida aos 42 anos, exatamente por ter essa transmissão de conhecimento. E é isso que a tradição do Rio Grande do Sul precisa. Transmissão de tradição, transmissão de conhecimento. E é isso que nós queremos também em todas as áreas, não só na tradição, mas como nós somos um pouco bairristas e não muito. Só um pouco, não muito. Nós queremos que a nossa tradição também reverta para a população mais jovem, porque tradição não se vende, tradição não se transforma, simplesmente se transmite, porque tradição é tradição. E como nós podemos ter um jovem fazendo tradição, fazendo o tradicionalismo, cultuando a sua própria história, sem essa transmissão? Não tem como. Eu acho que aí o objetivo do programa é atingido. O idoso tem que transmitir para o jovem a sua experiência. Isso é tradição. Isso é tradição. E nós temos que conservar essa tradição, não permitindo que os modismos ou as coisas modernas, como nós estamos falando ao mundo pela TV Tradição, interfira na nossa tradição e sim sirva para cultuar e continuar a nossa tradição. Nós estamos conversando com Giovanni Tubino, coordenador de Tradição e Folclore da Secretaria de Cultura do município de Porto Alegre, nesse dia maravilhoso, no Dia Nacional e Internacional do Idoso. Esse Conselho Municipal do Idoso, como é que funciona a administração? O presidente, diretoria, como tu já disseste, são todo o conjunto de idosos que fazem parte desse conselho, mas tem algum presidente, algum responsável por esse conselho, que convoca, que liga, que tal, escreve? A presidente hoje do COMUI, que é o Conselho Municipal do Idoso, é a senhora Dilce Rodrigues Teixeira. E tem várias secretarias parceiras do Conselho. Há secretarias de Porto Alegre que fazem parte desse Conselho. Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria da Cultura. Que agregam esse Conselho. E principalmente a Secretaria da Governança. Lá na Secretaria da Governança, no Paço Municipal, as pessoas podem chegar e se informar do Conselho Municipal, pode chegar até a Prefeitura, que o Paço Municipal é a porta de entrada do munícipe, do cidadão, para saber das suas coisas, da sua cidade. Então, chega lá na Secretaria da Governança e pergunta pelo Conselho Municipal, pergunta pela presidente, que serão bem atendidos. A Secretaria da Governança fica ali no Paço Municipal e pode dar todas as informações sobre o Conselho Municipal, sobre o Fundo Municipal. E eu acredito que, tendo participação popular e tendo participação do idoso nesse processo, nós teremos um conselho melhor, uma vida para o idoso melhor e uma vida em comunidade melhor. Ok. Giovanni Tubino é o coordenador de Tradição e Folclore da Secretaria de Cultura Municipal de Porto Alegre e falou para nós nesse dia muito especial, que é o Dia Nacional e Internacional do Idoso. Giovanni, muito obrigado pela tua participação, por dizer as nossas prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura, com o patrocínio que temos da Tecnisan e da Erva Mate Barão, poder nos ajudar a esclarecer que o nosso município de Porto Alegre está preocupado com essa, daqui a 16 anos, onde teremos maior número de idosos do que jovens até 14 anos. Muito obrigado, Giovanni, pela tua participação. Bom, eu que agradeço, uma satisfação estar aqui na TV Tradição e sempre que pudermos fazer programas assim como esse, falarmos da nossa comunidade, falarmos sobre tradição, eu sou um parceiro. Okay. Sou um parceiro para falar sobre o jovem,
parceiro para falar sobre o idoso e sobre tradição, sobre folclore, sobre as coisas da Secretaria Municipal da Cultura, sobre o município de Porto Alegre, quem sabe? Nós podemos fazer vários programas, podemos trazer novas pessoas para falar Ótimo. para a Ótimo. nossa comunidade. Ó, recebemos um convite e vamos atender, porque o nosso telespectador merece. Exatamente. Nós podemos fazer com que haja essa interação entre a TV Tradição e o município de Porto Alegre. Por que não? Nós temos que transmitir conhecimentos do poder público para toda a população e, por que não, através da TV Tradição. Sem sermos bairristas, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Exatamente. TV Tradição vai levar o que Porto Alegre faz para o mundo inteiro ver. Exatamente. É o que nós estamos tentando fazer, esse elo de ligação entre o modernismo e a nossa tradição. Nós temos que fazer o modernismo trabalhar para nós. Fazer em nosso favor. Em nosso claro, favor. Fazer claro, exatamente isso. Claro. Usar o modernismo para a tradição se perpetuar. Divulgar, espalhar cada vez mais exatamente a nossa tradição. E Porto Alegre se encarrega de fazer isso sempre, e na TV Tradição estará sempre às ordens da Prefeitura de Porto Alegre. Bom, da mesma forma, a Secretaria Municipal da Cultura está à disposição. Nós temos uma atividade cultural em Porto Alegre excepcional, em todos os aspectos, e o nosso acampamento Farroupilha, a nossa tradição está aí para comprovar isso. Nós fizemos, nesse ano de 2014, 2 acampamentos Farroupilhas, um extraordinário e o tradicional. Todo mundo vê, todo mundo foi ao acampamento, tivemos mais de 1 milhão de pessoas visitando o acampamento e não temos os dados ainda. Já tem estatística do acampamento Farroupilha? Já temos de 2014? estatísticas. Quantidade Sim. de pessoas? Mais de 1 milhão e 100 mil passaram pelo acampamento tradicional. E nós temos que juntar isso, o acampamento extraordinário, que tivemos mais de 150 mil pessoas, e no intervalo entre um e outro, umas 50 mil divertimento pessoas. nos finais de semana. Eu acredito que umas 40%, 50% disso aí sejam pessoas de mais idade. Que maravilha. E é o objetivo do nosso programa hoje. Exatamente. As pessoas com mais idade. E aí não só a terceira idade, mas com mais idade. E terceira idade é muito jovem hoje. É muito jovem hoje, muito exatamente. Jovem hoje. Então acho que nós cumprimos a nossa meta. Tivemos muitas pessoas no acampamento, mostramos e demonstramos a cultura e tivemos o idoso participando do acampamento, participando ativamente das atividades culturais e transmitindo um pouco do seu conhecimento para as crianças, para os adolescentes que lá visitaram também o acampamento Farroupilha. E eu agradeço mais uma vez a participação e o convite e estou à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço a Giovanni Tubino, coordenador de Tradição e Folclore da Secretaria de Cultura do município de Porto Alegre, que falou hoje sobre os idosos, hoje o Dia Nacional e Internacional do Idoso, e como a pesquisa do IBGE mostra, em 2030 nós teremos bem mais idosos do que jovens até 14 anos. Prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. Os nossos telespectadores da nossa TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver. Nossa conversa de hoje foi maravilhosa. Nós conversamos com o coordenador de Tradição e Folclore da Secretaria de Cultura do município de Porto Alegre sobre idosos no Brasil. Nós falamos no início do programa que a pesquisa do IBGE nos mostrou que o Brasil apresenta hoje uma população chamada de terceira idade. Hoje é o Dia Nacional e Internacional do Idoso. E em um universo de 25 milhões de idosos, num universo de 202 milhões de brasileiros. Isso mesmo. E ao chegarmos no ano de 2030, ou seja, daqui a 16 anos, nós vamos ter um contingente de idosos maior que de crianças de 14 anos. Isso mesmo. Vocês veem como isso é um assunto que nós trouxemos aos senhores hoje de suma importância. E até 2055, olha só, até 2055 será que o número de crianças e de jovens até 29 anos será multiplicado por tantos idosos, ou seja, tendo em vista a baixa taxa de natalidade. Mas esse é o programa que tem o patrocínio
da Tecnisan, a solução em meio ambiente. Tecnisan é nosso patrocinador e nós sabemos que onde nós estamos, a Tecnisan está presente. E a erva mate barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. Chás e erva para saborearmos um bom sabor tem que ser de erva mate barão. Prometemos voltar na próxima semana com mais uma boa conversa no programa Voz da Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver, nossa TV Tradição. Até semana que vem, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer.